Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Estamos no segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, dedicado nesse ano da misericórdia a textos do Novo Testamento que ressaltam de forma peculiar essa característica de Deus, citada pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 4, Deus é rico em misericórdia. Estamos na parábola do servo cruel, Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Só o evangelista Mateus narra essa parábola de grande significado para nós, escolhida a dedo justamente para mostrar que na misericórdia de Deus coexistem. Na verdade, essa misericórdia é adjetivada pela compaixão, mas também pela cólera. A misericórdia de Deus é, ao mesmo tempo, compassiva e encolerizada. O mesmo Deus que se compadece de cada um de nós, também se encoleriza conosco. Seja numa situação, seja em outra, ele não deixa de ser misericordioso. Um homem quis ajustar contas com seus servos. É um rei, segundo São Mateus. São palavras de Jesus. Esse rei é o próprio Jesus, perante o qual haveremos de prestar contas um dia dos nossos atos. Um se apresenta a ele devendo 10.000 talentos, 350 toneladas de ouro. Uma quantia, uma cifra incalculável, impagável também. O rei determina que ele seja vendido, sua família também, todos os seus bens para quitar o débito. Mas ele se prostra, ele reage e pede um prazo e diz que depois desse prazo ele pagaria tudo. Mas ele faz um pedido absurdo. Ele sabe que não tem condições de pagar nem que trabalhasse a vida inteira, ele e toda a sua família, porque a dívida é muito alta. A dívida que nós contraímos perante Jesus Cristo com o nosso pecado. Eis a dívida altíssima, impagável. E o nosso pecado causou a morte de Jesus. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Absurdo. Absurdo, absurdo. Pedido absurdo. Como ele não tinha com que pagar, não tem condições, nem tem patrimônio, nem tem tempo, nem tem esforço físico, mesmo que ele trabalhasse 24 horas por dia, morreria logo e não conseguiria o dinheiro para quitar o débito. É uma cifra astronômica. E ele demonstra humildade, e ele demonstra pequenez diante do rei, que cheio de compaixão. Reparem, Efésios 2,4, Deus é rico em misericórdia. Aqui, a face da misericórdia aparece assim, cheio de compaixão. Cheio. Só existe compaixão no coração de Deus. Deixou ir embora esse senhor e perdoou-lhe a dívida. Ao se prostrar, esse senhor não pediu perdão, pediu prazo para pagar a dívida. É absurdo. E o senhor, o rei, não o atendeu, porque esse pedido é absurdo. Porque esse pedido tem como causa o esforço do homem. Ele está pedindo um prazo para se esforçar. Mas o esforço do homem não é capaz de quitar o seu débito diante de Deus. Não somos justificados com o nosso esforço. O homem é incapaz de se justificar diante de Deus. É o tema tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, sobretudo. Mas o Senhor, cheio de compaixão, perdoou a dívida por causa de quê? Não foi por causa do pedido dele. Ele não pediu para ser perdoado. A causa da misericórdia de Deus está em Deus. Deus nos perdoa não porque nós pedimos, não porque nós mereçamos, não porque nós nos esforçamos, mas porque Ele é bom, só por isso. O Senhor perdoou a dívida e deixou-o ir embora. Isto é, você não está preso, está totalmente perdoado, não me deve mais nada. Foi o que o Pai, por meio de Cristo, nos manifestou na cruz.
Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus, ao pedir isto, não o fez por nós termos nos arrependido. Pelo contrário, quando éramos pecadores, Ele nos reconciliou, diz o apóstolo Paulo. Apenas saiu dali, este senhor, atenção, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, em comparação com os 10.000 talentos, 350 toneladas de ouro, quantia, cifra absurda. 100 denários equivaleria o que no dia de hoje? Não sei se 40, 50 reais. Vejam a desproporção. Aqui é a antinomia, a diferença, a desproporção entre aquilo que nós contraímos perante Deus e o nosso desejo de sermos perdoados, a gravidade, a intensidade, a duração, a perversidade do nosso pecado diante do Senhor, que conhece todo o íntimo do nosso ser, e em comparação com a gravidade de tudo isso, de toda essa dívida, o pecado que as pessoas cometem contra nós e que por vezes é algo tão pequeno em comparação com nossa dívida perante Jesus, e malgrado isso não somos capazes de perdoar. Agarrou na garganta, quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O rei chamou esse rapaz e o tratou com respeito. Não o estrangulou, não o ameaçou, simplesmente disse: paga o que me deves. Tratou-o com respeito, mesmo sabendo que ele estava em dívida. Mas a maneira de ele tratar o seu companheiro, que lhe devia uma quantia ínfima, foi brutal, foi deselegante, foi agressiva, foi ofensiva à sua dignidade como pessoa humana e à sua integridade física também. Quase o estrangulou, impiedoso, implacável. Esse é o nosso sentimento. É assim que se define uma pessoa que diz: eu não perdoo fulano porque fez isso comigo, porque disse isso comigo. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Fez a mesma coisa, mesmo gesto corporal e o mesmo pedido que ele fizera há pouco tempo ao rei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Sem nada querer ouvir. Quando estamos mergulhados no ódio, quando estamos alimentados pelo ódio, não queremos ouvir a ninguém. O marido que odeia não ouve a esposa, os pais que odeiam não ouvem os filhos, os colegas de trabalho que odeiam não ouvem os seus colegas. Você se fecha de tal forma, está de tal forma obcecado, transtornado, com a cabeça voltada para esse único propósito: odiar, não perdoar e tudo fazer para se vingar. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Deus sabe do que se passa na nossa vida. Constantemente, o Altíssimo Deus, que sonda nossos corações, nos adverte e também nos manda recado por meio dos outros. Essas pessoas são meus instrumentos para mandar os meus recados para você, as minhas advertências. Então o Senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Deus faz uma pergunta. Outrora era um desgraçado, um coitado, que se prostrou diante de Deus: me perdoe, me perdoe. Não pediu perdão, na verdade. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Saiu dali perdoado. Saiu dali com a dívida quitada, sem mérito de sua parte, sem ter pedido o perdão. E agora se torna servo mau.
A mudança não está no rei, que outrora cheio de compaixão e agora encolerizado. E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. A cólera de Deus se manifesta quando o homem, de justo, se torna pecador. De reconciliado, recai no pecado. De bom, se torna mal. A cólera de Deus é a misericórdia do Senhor, que não aceita a injustiça praticada pelo homem, que não aceita o pecado do homem. Na verdade, a cólera combate o pecado, apesar de amar o pecador. A cólera de Deus é sua justiça que se inflama e diz: não posso aceitar o pecado que está enraizado no seu coração. Essa sua prática eu não posso tolerar, eu não posso aceitar, eu não posso concordar. Trata-se, portanto, de uma cólera que purifica e que adverte também e que diz: o pecador sim, o seu pecado não. Concordo com o seu coração pelo qual derramei meu sangue na cruz, mas o pecado que você está a praticar, eu não concordo. E esta é a cólera de Deus. Expressão belíssima da misericórdia, porque Deus não pode ser misericordioso com o pecado, e sim com o pecador. Quando a ira de Deus se acende, não é contra o pecador propriamente dito, mas contra o pecado que ele está a cometer, contra a sua postura de apego às trevas, contra aquilo que dentro dele não é trigo, mas é joio. Entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Atenção, a cólera de Deus não joga a pessoa no inferno, mas a coloca numa situação até que você pague toda a sua dívida. E sua dívida é exatamente esse seu desejo de não querer perdoar aquele que ofendeu a você, dado que eu perdoei você e sua dívida para comigo é infinitamente maior do que a dívida daquela pessoa para com você. Finalizando, só há uma única razão, um único motivo para que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Aqui está o único motivo. Não devias tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Não há outro motivo na Bíblia para que nós perdoemos as pessoas. Somente a cruz. Eu devo perdoar a quem me ofendeu somente por causa disso. Porque Jesus teve compaixão de mim. Porque Jesus, conhecendo o meu pecado, apesar disso, eu arrependido, pedi perdão a Ele e Ele me perdoou. Somente este é o motivo que me leva a perdoar uma pessoa na face da terra. Porque Jesus teve compaixão de mim. Amém.